Olá, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que momento será o nosso encontro, mas espero que você esteja bem. Esse é o Numismática, o valor na história. Eu sou o Jair Campos e nessa oportunidade continuaremos a série vicentina, falando sobre as moedas lindíssimas dessa série e a sua importância, o seu registro na história. Falamos no vídeo passado dessa belezinha aqui, essa que traz a cruz da Ordem de Cristo de um lado e de outro lado o mapa da América do Sul com o seu traçado, o corte aí, o desenho no mapa, Tordesilhas, né, o Tratado de Tordesilhas. Falamos sobre ela, falamos sobre o Marechal e nessa oportunidade essa lindeza chega para a gente falar um pouquinho também sobre essa moeda aqui. É a moeda do índio e a sua importância, o seu registro histórico, tudo que envolve esse momento do Brasil registrada na série vicentina, a moeda do índio. Vamos falar sobre ela nessa oportunidade, dizer um pouquinho sobre a sua composição, onde foi feita, de que maneira ela foi feita, e em seguida o registro histórico que temos a respeito da passagem dos índios, o encontro dos índios com os portugueses e tudo mais. Vamos lá então? R$100, série vicentina, é o quarto centenário da colonização do Brasil, vicentina, moeda feita na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, sem letra monetária, portanto, somente a Casa do Rio de Janeiro confeccionou essa moeda. Ela tem uma liga metálica de cupro-níquel, 750% de cobre, 250 de níquel, 21 milímetros. O peso dessa moedinha é 5 gramas, mas o peso histórico dela é muito maior, mas muito maior mesmo. Bom, moeda de primeira classe, moeda nacional, quarto centenário da colonização, é o registro que vem aqui no busto, né? Nesse desenho aqui, as letras vêm divididas entre a figura do índio e as palavras cortadas aí, ó. Aos poucos dá pra gente ler. E a inscrição é essa: quarto centenário da colonização do Brasil, busto frontal do cacique Tibiriçá, com o cocar de penas, ligeiramente voltado à esquerda. Tem a questão das siglas, mas não vamos nos atentar ainda para isso nessa oportunidade. Vamos falar mais da figura em si. Vamos lá. O reverso, o valor da moeda, R$100, é esse o valor dessa pequenina, e ainda a panóplia, que é essa peça indígena registrada, desenhada nessa moeda aqui. Linda, a moeda do Brasil, as moedas do Brasil têm muita beleza na sua confecção e essa aqui é mais uma das belas moedas confeccionadas no Brasil. Bom, vamos lá falar um pouquinho da história do índio no Brasil, a história que a escola registra, todos nós já conhecemos, já estudamos, fiz tanta prova disso aqui, gosto muito dessa parte da história, por isso que escolhi fazer vídeo sobre moedas, que é algo que eu aprendi a gostar, estou estudando, estou aprendendo ainda, misturada com a questão histórica, com o valor que essas moedas trazem no seu registro histórico. A moeda do índio não é diferente. Vicentina, 1932, é o registro histórico dessa moeda, e eu quero falar para você sobre a importância do índio, da moeda e dessa presença do Brasil chegando por Cananéia, porque lá em Cananéia, assim, já há muito tempo, mas recentemente tem ressaltado esses estudos sobre um famoso registro histórico indígena, tratando-se de um caminho que saía de Cananéia e ia destino ao Peru, um caminho considerado um caminho sagrado, o caminho do Peabiru. Registros em livros, muita história, sítio arqueológico, podemos até dizer, sítio histórico, até o dia de hoje sendo estudado, quem sabe até o fim dessa série que a gente vai estar falando sobre ela aqui, a gente comente aí sobre esse sítio, localidade, talvez até algumas pessoas por nome, para você ter a ideia do que a gente está falando, sobre o estudo que está sendo feito do caminho do Peabiru, os índios fazendo esse trajeto, junto com até mesmo os portugueses,
houve um pouquinho depois, aproximadamente um ano depois do lançamento dessa moeda aqui, uma expedição portuguesa rumo ao caminho do Peabiru, destino ao Peru, que não chegou, mas isso é coisa para uma outra história. Quem sabe na próxima, falando sobre Martim Afonso de Souza, a gente faça o comentário e o registro da história desse momento histórico aí. Vamos falar aqui somente do caminho do Peabiru. Um caminho que era levado, dirigido pelas estrelas, um desenho traçado a partir das estrelas. Os índios tinham um vasto conhecimento sobre isso. E nesse caminho longo, distante, conta-se que até mesmo eram levados mantimentos que não dariam para o caminho todo, e muito menos para sua volta. Então, ao longo desse caminho, os índios iam fazendo roças, iam fazendo plantações à beira desse caminho, plantando mandioca, plantando aipim nesse caminho, fazendo que esse aipim crescesse e no retorno de volta eles pudessem colher as raízes da mandioca para alimentação. Nós sabemos que é uma base da alimentação dos índios, a mandioca, coisa que trouxeram até os nossos dias. Eu particularmente gosto muito desse produto que a gente passou a conhecer através dos índios. Enfim, o caminho do Peabiru levava, a história conta, que levava até um local conhecido como Eldorado, não o Eldorado paulista, a minha cidade vizinha, não, mas o Eldorado, o local de ouro, de prata. A gente vai lembrar aqui que esse caminho passava pelo Mar del Plata, o Mar de Prata, que era também conhecido destino desses índios que passavam por esse caminho, e que os europeus descobriram esse caminho através do contato com os índios e tentaram chegar lá. Conta-se que alguns conseguiram chegar lá, conta-se que alguns foram sabotados pelos índios e não conseguiram retornar com algumas peças. Conta-se que alguns vieram com poucas peças só para provar que realmente eles chegaram até o caminho do Peabiru, até o fim do caminho do Peabiru, que seria esse local de muito ouro, o local em que o cacique, o chefe daquela tribo, ao se lavar, tirava do seu corpo os adornos que eram feitos em ouro, pintura em ouro. Enfim, são muitas histórias que contam sobre o caminho do Peabiru, e muitas estão ligadas a essa data, estão ligadas a esse 1930, né, 1932, 1933, e por isso, creio que por isso, venha nessa série vicentina o registro dos índios, o cacique Tibiriçá, uma bela imagem, um belo busto do cacique Tibiriçá, nessa pequena moeda com muito peso histórico. Bom, pessoal, esse foi o Numismática, o Valor na História, registrando aqui um pouco da história, falando sobre a moeda de R$100 e falando do peso que ela tem na história, trazendo aqui a imagem do cacique Tibiriçá. Nós vamos continuar com essa série vicentina, muito provavelmente estaremos com a próxima moedinha, falando sobre o Martim Afonso de Souza. Espero você, meu amigo, em outra oportunidade, para que a gente possamos juntos conhecer o que a história tem registrado através das suas moedas, o que a história tem deixado para nós através de muitas e muitas histórias contadas e que chegam até nós até mesmo por essa moedinha linda, linda que nós estamos vendo aqui, R$100, 1932, a comemorativa dos 400 anos da colonização do Brasil. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, o canal é novo, está só começando. Nós estamos começando os primeiros passos dessa caminhada longa, como foi o caminho do Peabiru até o Peru. Assim será a nossa caminhada aqui no grupo, longa, mas com a sua companhia nós vamos chegar lá e vamos encontrar o ouro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Jair Campos, fico por aqui. Até a próxima!